Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, chegamos em mais um vídeo da nossa série Quarentena. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, ativa o sininho para você receber as notificações, curte e principalmente, gente, compartilha esse vídeo para que isso possa ser uma ferramenta e através dela você consiga alcançar pessoas, levando a elas uma mensagem, levando a elas o evangelho, beleza? Gente, seguinte, quantas vezes você já se decepcionou na vida? Ou então, quantas pessoas que você conhece ou que já decepcionaram você? Talvez se você parar para pensar, vários nomes já podem ter vindo aí na tua cabeça, de várias pessoas, mas aí eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Será que as pessoas te decepcionaram ou então fomos nós que muitas vezes criamos expectativas em cima de determinadas pessoas que essas pessoas não tinham condições de suprir aquilo que nós estávamos projetando? E se nós pararmos para pensar nisso e pararmos para refletir, a verdade é que muitas vezes nós colocamos uma expectativa muito elevada em cima das pessoas, ou então colocamos as nossas convicções ou aquilo que nós acreditamos em cima de outras pessoas, e isso, quando elas não correspondem à expectativa que nós tínhamos, automaticamente nós fomos frustrados. E se a gente parar para pensar, e nós vemos isso acontecendo muitas vezes. Às vezes nós colocamos uma expectativa em cima de uma pessoa de que não, ela vai estar ali junto comigo, não, ela vai me apoiar, não, ela vai fazer aquilo. E quando chega um momento determinado, um momento ali importante, nós somos frustrados. Por quê? Porque nós colocamos uma expectativa elevada, ou então colocamos e projetamos na pessoa algo que é nosso, um desejo nosso em cima de outra pessoa, e automaticamente nós somos frustrados. Quando nós levamos isso para o nosso relacionamento com Deus, e aí a pergunta que fica é, poxa, será que Deus ele nos decepciona? Será que Jesus ele nos decepciona? Porque nós vemos recorrentemente algumas pessoas dizendo que Deus não vai te decepcionar, ou que você não vai se decepcionar com Deus. Então, eu queria te convidar a você ler comigo, lá em João, no capítulo 6, versículo 66. Diz assim: desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Gente, só para a gente contextualizar esse momento, Jesus havia acabado de multiplicar os pães e os peixes. E o povo de Israel, ele estava numa expectativa de que Deus levantasse o Messias, o prometido. E se a gente olhar a história de Israel, em todos os momentos onde o povo era oprimido, eles então se voltavam, clamavam a Deus, Deus levantava um libertador, libertava o povo da nação que estava oprimindo eles se voltavam para Deus. Só que passava um tempo, depois que eles haviam sido libertos, eles começavam então a se distanciar de Deus. E aí, por consequência disso, vinha uma nação de novo, escravizava o povo então era oprimido, voltava-se para Deus, se arrependia, Deus levantava mais um homem que libertava o povo, eles eram libertos, voltavam-se para Deus, se corrompiam e assim sucessivamente. Então, naquele momento, o povo aguardava o tão esperado Messias. O homem queria chegar e de uma vez por todas iria libertar o povo, e ia fazer exatamente dentro desse mesmo padrão e dentro desse mesmo processo que até então vinha acontecendo. Então, quando de repente, dentro dessa expectativa que o povo gerava a respeito do Messias, surgiu então um homem chamado Jesus de Nazaré, e que ele tinha uma mensagem que atraía numerosa multidão. E quando ele falava, as palavras dele eram diferentes. E quando ele orava, as pessoas eram curadas. E o povo acabava de presenciar um dos milagres mais fantásticos que eles tinham visto: a multiplicação de pães e de peixes. E diante daquilo e diante daquela expectativa que eles estavam a respeito de um líder revolucionário que queria libertar eles, que naquele momento o povo estava sendo oprimido por Roma, eles viram então em Jesus
uma grande oportunidade, o cumprimento daquele grande Messias que na cabeça deles iria fazer a mesma coisa que na história havia acontecido. Iria se levantar um líder, eles iriam se rebelar contra aquela nação que estava dominando eles naquele momento, e então eles iriam ser libertos novamente. Só que, se a gente parar para pensar, esse padrão de operação resultou novamente na queda do povo. Ou seja, essa forma que estava acontecendo constantemente não resolvia o problema de maneira definitiva. E no momento então, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, logo depois daquilo, o povo então enxerga em Jesus um potencial rei, um potencial líder. E diz a palavra ali, se você for ler o texto inteiro, que o povo então se organiza para levar Jesus e transformar ele como rei. E naquele momento então Jesus se retira e vai orar ao Pai. Por quê? Porque o propósito de Jesus não era repetir a mesma história de antes, não era fazer as coisas da mesma forma, porque um princípio muito elementar que nós precisamos trazer para as nossas vidas: as mesmas atitudes gerarão os mesmos resultados, e atitudes diferentes resultarão em resultados diferentes. E assim foi com Jesus. Jesus não veio para fazer as mesmas coisas. Jesus não veio para se levantar como um líder que iria provocar uma rebelião, que iria libertar o povo, mas ele veio com um propósito diferente. E aí então Jesus se retira e começa então o discurso de Jesus dentro da expectativa do povo, começa a frustrar as pessoas. Porque as pessoas esperavam de Jesus um líder que iria se revoltar contra o Império Romano e libertar as pessoas, enquanto Jesus vem e fala assim: amai os vossos inimigos, perdoai os que vos perseguem, orai pelos que vos perseguem, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a tua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, Jesus começa a estabelecer um reino que era totalmente contra a expectativa das pessoas, um reino de ponta cabeça, onde o que era maior, queria ser maior, se tornava menor, e aquele que queria ser o menor se transformava em maior. Isso por um princípio muito simples, porque as pessoas queriam que Jesus resolvesse o que estava externo às pessoas, enquanto o propósito de Jesus, na verdade, era resolver aquilo que estava dentro, interno. Por quê? Por um motivo muito simples. Quando Deus criou todas as coisas, criou o mundo e as coisas que nele existem, diz a palavra que Deus deixou e colocou todas as coisas debaixo do governo do homem. Então, quando o homem ele peca, automaticamente todas as coisas que estavam debaixo do governo do homem automaticamente se corrompem, se destroem, e por consequência disso ela se desorganiza. Então não é possível que se restaure as coisas que estão externas sem antes restaurar aquilo que está interno. Por isso que Romanos, no capítulo 8, diz que a ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos. Por quê? Porque as coisas só poderão ser restauradas a partir do momento que aquilo que haja, a partir do momento que haja a restauração do homem, aí então a condição das coisas serem então restauradas. Então aqueles discípulos, no momento que eles começaram a ouvir esse discurso de Jesus, aquilo frustrou a expectativa deles. Por quê? Porque eles queriam que as coisas acontecessem do jeito dele. E aí que está, quantas vezes nós chegamos diante de Deus com uma lista e uma forma como Deus deve agir com as nossas vidas. E aí nós apresentamos para Ele, ao invés de nós chegarmos para Ele e ouvirmos dele como é que nós devemos proceder para que haja uma transformação dentro de nós e por consequência disso as coisas à nossa volta possam melhorar. Quantas vezes o chamado para o Evangelho de Cristo é baseado na transformação das coisas, ou seja, venha para Cristo e você vai ter muito dinheiro, venha para Cristo e a tua vida financeira vai ser restaurada, venha para Cristo e então você vai ser curado, quando na verdade a principal
principal mensagem de Jesus é: venham até mim, neguem-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Ou seja, a partir do momento que nós negamos a nossa vontade, as nossas expectativas e passamos então a viver uma expectativa do céu, aí sim há uma transformação em nós e por consequência disso, as coisas à nossa volta são também transformadas. Por quê? Porque não adianta eu transformar as coisas se quem exerce governo sobre elas não for transformado. Porque uma coisa que é transformada, uma coisa pura, sobre algo que não é transformado, isso sobre o governo, por um governo ruim, automaticamente a consequência será que o governo ruim vai destruir aquilo que é bom. É por isso que Deus precisa primeiro transformar a tua vida para que as coisas à tua volta sejam transformadas também. É por isso que muitas pessoas chegam a Cristo e são decepcionadas, são frustradas. Então, nós podemos ser frustrados por Deus, sim, quando nós chegamos com as nossas convicções e com as nossas vontades para Ele e não permitimos que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, entre na nossa vida e transforme ela. E lá no versículo 68, João 6:68, nós vemos então Jesus chegando para os discípulos dele, para os 12, olhando para eles e dizendo assim: e aí, e vocês? Vão embora também? Vão embora como os demais? E aí então Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ou seja, se você chegar até Jesus com um propósito certo, Ele não vai te frustrar. Por quê? Porque se você vai atrás de vida, palavras de vida que possam transformar você, Ele é a fonte de toda a palavra. Ele é a fonte de todas as coisas. Ah, Fernando, quer dizer então que eu não posso buscar em Deus, de repente não posso ser curado, não posso ter uma vida próspera? É claro que você pode. E é isso mesmo, o resultado da obra que Jesus transforma na nossa vida, como resultado todas as outras coisas também são restauradas. Ou seja, lá em Mateus diz isso: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, aquilo que é acrescentado é aquilo que tem, vamos dizer assim, um pouco menos importância. Você busca o fundamental e você tem o fundamental, então aquilo é acrescido na tua vida. Porque se você não for transformado, você não vai ter condições de lidar com as coisas transformadas na tua vida. Então a primeira transformação precisa acontecer primeiro em você, primeiro é em mim, para que assim nós tenhamos condições de viver um novo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, fique com essa palavra, divulgue para quem você puder e não se esqueça de se inscrever e compartilhar, e que Deus abençoe a tua vida. Semana que vem temos mais vídeos, temos mais conteúdos, vamos colocar muita coisa aqui nesse canal para que você seja alcançado com boas coisas. Valeu, gente, Deus abençoe e até a próxima!